Você está escutando mais um CDQ Cast. Tudo o que acontece nos eventos da Casa dos Quadrinhos, você escuta aqui. Bom dia, boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo painel da CDQCon 2024. A gente está aqui num painel super em pauta hoje, muito importante, que é o painel Coisa de Mulher. É um painel que a gente vai discutir, vai debater, conversar sobre criação de espaços femininos em ambientes majoritariamente masculinos ou tradicionalmente masculinos. Sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui com a gente na plateia, quem está com a gente online assistindo ao vivo no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. E como convidadas hoje, nós temos 3 mulheres incríveis, que são Kátia Stitini, que é quadrinista, participa do Gibi de Menininha, maravilhosa. A gente tem Carol Neves, explicadora de jogos da Ludo Café. E a gente tem Jay Nerd, mestre de RPG, youtuber, 1 milhão de outras coisas, porque nós, mulheres, fazemos de tudo. E esse é um painel, gente, que a gente não tem uma pauta exatamente definida, além dessa descrição de criação de espaços. Então, eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem, falarem da especialidade de cada uma. E daí a gente começa a jogar algumas conversas, jogar a conversa fora, beleza? Kátia, eu vou pedir para você começar, porque você está mais pertinho de mim. Tá bom. Boa tarde, todo mundo. Eu sou formada em cinema de animação. Eu comecei como um estúdio junto com 2 amigos meus de faculdade, que a gente trabalhava com quadrinhos mesmo. Aí depois eu passei para a gente se separou. Um amigo meu foi para o Japão e a Fafá, que atualmente eu trabalho com ela. Cada uma de nós fomos para agências de publicidade, trabalhar como freelancer de ilustração. Eu trabalhei mais ou menos durante uns 15 anos em uma agência de publicidade com designer e ilustração também. Em 2015 aconteceu o Leites Comics, um evento aqui em Belo Horizonte. E eu e a Fafá, que a gente sempre manteve amizade, a gente resolveu voltar de novo a produzir quadrinhos. Então, desde então, a gente voltamos, né, para esse ramo de quadrinhos. E somos conhecidas como as Senhoritas de Patins. E temos trabalho desde 2015. Em 2018, mais ou menos, a gente conheceu a Germana e, a partir de então, a gente começou a fazer parte do Gibi de Menininha e já temos 3 edições já do Gibi de Menininha. E esse ano a gente vai lançar também, a gente já está com proposta de um novo Gibi de Menininha com temas de vampiro e lobisomem. E nisso a gente também produz trabalhos autorais para outros. Eu trabalho como freelancer, né, tanto de quadrinho, ilustração, meio editorial de livros e tudo. E a Fafá, ela trabalha mais com didático. E é isso. Vou passar a bola para a Carol agora. Oi, pessoal. Eu sou formada em fisioterapia. Eu entrei nessa área nerd porque eu sempre gostei muito de jogos, tanto online quanto jogos de tabuleiro. Em 2017, eu conheci os jogos modernos e, assim, me apaixonei completamente. E em 2019, teve a oportunidade de trabalhar como explicadora de jogos, numa casa de jogos de tabuleiro aqui em BH. E, assim, me apaixonei pela área, fiz disso na minha vida, minha profissão, os jogos de tabuleiro. E, desde então, trabalho com explicação de jogos. Eu agora estou na Ludo Café, trabalho lá tanto explicação de jogos quanto organizando eventos. E em eventos, quando a gente realiza também esses eventos. Sempre foi uma paixão minha jogos e, assim, eu faço meu Instagram, que eu falo sobre jogos de tabuleiro, faço gravação de regras, de vídeo, de vez em quando. Tenho um podcast também, que eu gravo sobre jogos de tabuleiro. E estou todo dia lá no bar explicando jogos também. A gente vive num mundo muito legal, né? Que dá pra falar, minha profissão é jogo de tabuleiro. Minha profissão é jogo de tabuleiro. Um dia eu chego lá, tá? Vou jogar a bola agora pra Jay, já nessa vibe meio de jogos aqui da nossa área geek. Fala, galera! Eu sou a Jay, eu tô aqui hoje para conversar com essas mulheres maravilhosas. É uma honra estar com vocês. Quanta coisa sua eu já li. Você não tem noção. Amo de paixão. Bom, eu sou a Jay, mas eu tenho um nome. Outro dia me perguntaram na internet se meu nome era Jay. Eu sou a Janine Briude. Eu tenho um canal no YouTube que chama Jay Nerd. E lá a gente conversa sobre cultura nerd geek em geral. Comecei o canal, inclusive, para falar com mulheres, para mulheres. E, incrivelmente, o canal cada vez cresce mais. E o público agora é 50-50. Juro. Aconteceu. E estou muito feliz, porque o canal teve alguns hiatos e agora a gente retornou com tudo. Estamos há quase um mês com vídeos todos os dias. Então, @canal Jay Nerd em todas as redes sociais. Trabalho também com um grupo de mulheres maravilhosas que é o RP Girls.
Nós somos um grupo de mulheres que procura criar espaços seguros para as mulheres dentro do ambiente de jogos analógicos e digitais. Aí você pode ler board game, card game, RPG, videogame. A gente faz questão de ensinar, mestrar e jogar, porque é jogando que se aprende, RPG, para que a gente possa ter cada vez mais mulheres dentro do universo que a gente ama tanto. Obrigada pelo convite, estou feliz. Eu quero muito ver o vlog da CDQCon, então, no seu canal depois, viu? Por favor. Gente, para quem não conhece ainda a feira, a gente vai estar com algumas das mestres do RP Girls, que é o grupo que a Jay trabalha, aqui com a gente durante o evento. Então, quem quiser vir conhecer e jogar, é muito bem-vindo. Mas voltando aqui para o nosso bate-papo, gente, eu queria jogar primeiro na conversa um papo que eu acho que é muito em alta hoje, que é exatamente o terror, que eu acho que é uma coisa que é em comum para vocês três, que eu vejo que vocês três trabalham em vertentes relativas a isso, tanto com RPG quanto com quadrinhos. E eu queria saber o que vocês acham que é fazer terror enquanto mulher. Se o terror feminino, quais são as particularidades dele, o que vocês acham que é tão diferente do terror masculino, assim. Quem quiser começar? Tá, todo mundo olhando pra mim, eu acho que sou eu, né? Você sabe que é porque eu sou fã, né? Por causa do gibi de menininha. Eu fico muito feliz. Começou, o coração deu uma palpitada, eu falei, quero ouvir. Para mim foi uma surpresa começar com o terror, porque eu sou muito medrosa. Eu tenho pavor de filme de terror e espíritos e coisas no meio. Eu vi Poltergeist com 5 anos de idade e fiquei totalmente traumatizada. Mas aí, quando foi em 2018, e eu sempre me afasto, eu não vejo filme de terror, detesto tudo relacionado a isso. Só que com essa questão dos quadrinhos, a gente vê muitos temas, e terror é um deles. E eu me deparei com uma artista que ela chama Emily Carroll, que já até publicou pela Dark Side aqui. E o quadrinho dela de terror é fantástico, porque não mexe com aquela coisa de terror escrachado ou uma coisa mais gore, nem nada. Ela trabalha com terror psicológico e a questão do terror, do que o ser humano é capaz de fazer, do quanto macabro o ser humano pode ser em determinados momentos e ações dele. Então, assim, eu comecei a acompanhar o trabalho dela e me interessei muito por essa questão do terror. Aí, quando foi em 2015, junto com a Fafá, a gente começou a produzir, né, quadrinhos. Quando foi em 2018, a gente conheceu a Germana. A Fafá já conhecia ela pela internet com os trabalhos da Germana. E a Germana chamou a gente para participar do primeiro gibi de menininha. A Fafá logo se empolgou e eu vi aquilo como um desafio. Eu falei assim, gente, como é que eu vou ilustrar terror, trabalhar histórias de terror, se eu tenho muito medo disso e eu tenho pesadelos, provoca pânico, coisa e tal. Eu peguei realmente o terror como um desafio e fiquei com a Emily Carroll na cabeça. Se eu for trabalhar alguma coisa, eu vou trabalhar mais nessa temática, que eu acho muito interessante. Então, até hoje, a gente já está com 3 publicações. E a primeira, a gente trabalhou com a Milena Azevedo, que foi a obra dela, e ela trabalhou mais essa questão também psicológica. O que a gente desenvolveu na história foi uma coisa mais estética mesmo, do terror, nada explícito nem nada. Mas a questão assim, de imagens mesmo que podem provocar assombros. E trabalhar o personagem como uma pessoa, né, na primeira história, uma pessoa comum, que era amiga de todo mundo da vizinhança. Ela, no fundo, ela tinha uma parte tenebrosa. A segunda história já foi a história da Fafá, que foi o GDM2, que dentro do Faroeste, ela que escreveu a história de terror dela, baseada até num pesadelo que ela teve. E também foi essa questão psicológica que ela trabalhou, de terrores, que era como é que a gente fala? Era uma freira na época, né? Que o pesadelo dela foi totalmente outro, mas ela se adaptou ao Faroeste. Então, ela pegou uma freira e trabalhou todo esse terror que tem dentro dessa pressão religiosa que tem, da questão dos símbolos e do terror da época do Faroeste mesmo, que você tinha que atravessar um lugar totalmente erro, numa caravana, e a personagem, no caso, tinha que levar crianças junto. Então, assim, a personagem já tinha questões psicológicas dentro dela, e a Fafá trabalhou com isso dentro da história.
Na terceira história, que era dentro do conto de fadas, aí foi eu que escrevi e ilustrei. E eu também trabalhei essa questão do terror, de como o ser humano, a parte da traição e de como isso afeta a pessoa e do que a gente pode, de como nós, seres humanos, podemos também ser macabros em relação à questão de como seremos traídos e de como a gente vai se comportar em relação a isso. Se a gente vai se vingar ou se a gente vai passar um pano, levar numa boa. Então, assim, essas questões que a gente fica com ela atormentando a cabeça da gente, e eu acho que a mulher tem essa questão emocional mais aflorada mesmo, porque a gente não consegue se expressar direito nessa sociedade que repreende muito os nossos sentimentos. E se a gente explode, a gente é histérica, se a gente quebra, grita e tudo, então a gente guarda muito isso dentro da gente e a gente fica com essas questões de pesadelos, de coisas nos atormentando mesmo. Então, assim, a gente, nessa história dessa personagem, ela confiava muito numa pessoa e essa pessoa, eles eram parceiros em tudo. Então, a coisa foi num levante, assim, num aumento até o final do que realmente aconteceu. As escolhas que os personagens tiveram e eu trabalhei com imagens mesmo que atormentassem, que desse terror e tudo, no que essa personagem vivia. Então, eu acho assim, eu gosto muito da parte do terror psicológico mesmo, de coisas de pessoas comuns e no que isso pode acarretar, como ela pode lidar com certas questões e que pode explodir numa coisa macabra ou não sei, ou mais ou menos isso mesmo. Eu acho curioso você falar sobre terror e ser mulher nesse universo, né? Porque eu, como mestra de RPG, eu só narro histórias de terror, porque eu gosto. E diferente de você, eu sou apaixonada por todo o universo de terror e horror, até o gore, mas com limites. Eu acho que tudo tem limites. E é interessante porque, para além do que eu faço com o J-Nerd e o RP Girls, né, e a gente está falando, nesse caso, especificamente do RPG, eu também trabalho com um grupo que chama Dark Dice. Esse grupo é um grupo LGBTQIAPN+, que trabalha com terror e horror na internet. E eu descobri que a melhor forma de jogar e trabalhar com o horror e o terror dentro, né, das nossas mesas de RPG é, de fato, com o terror psicológico. Porque além dos limites que os meus jogadores têm, e antes de começar toda e qualquer sessão de RPG, eu acho importante o mestre do jogo, a mestra do jogo, verificar quais são esses limites, tem os meus limites também. Então, eu não narro cenas com pets, cenas, enfim, de laceração e mortes e afins, mutilação. Não sei quais são as palavras que eu posso dizer, porque estamos no Instagram. Então, eu estou tentando pegar leve. Marque, não bane a gente. Vou tentar. E não narro nenhum tipo de cena com violência sexual que envolva mulheres. Que envolva seres humanos em geral, mas especificamente como, para mim, é muito forte, eu não faço com nenhum tipo de personagem. E eu acho que é esse o meu limite do terror e horror. Porque eu adoro séries de terror, adoro séries de horror, adoro sentir medo. Mas quando eu assisto tudo isso, eu assisto sabendo, por mais que a gente ainda entre, né, na história, porque a música leva a gente a entrar naquele momento, sonoplastia, né? Tudo. A sonoplastia, os sustos, né? Você participa disso, mas ainda assim é um terror compartilhado entre quem produz o material e quem está acessando, mas é um terror seguro. Sim. E aí, se eu entrar em algum limite meu ou do outro, por exemplo, numa mesa de RPG, isso, para mim, de fato, é um problema. E eu já passei, digo a gente porque a gente conversa bastante com as nossas seguidoras da RP Girls, e a gente já passou por coisas muito ruins nas mesas de RPG. Terror que é um terror que é para além da mesa, sabe?
São coisas que a gente passa no dia a dia e que, querendo ou não, você está jogando com pessoas, as pessoas carregam tudo isso para dentro da mesa e pode ser que alguma coisa, algum desconforto aconteça naquele momento. Então, você falou de terror e horror, como que é trabalhar com ele? É trabalhar com limites, trabalhar com cuidado, trabalhar sabendo aonde que a gente pode pisar ou não. Por exemplo, antes da pessoa acessar uma mesa, eu pergunto se ela tem algum tipo de fobia, para evitar que eu fale sobre alguma coisa que ela vai ser um gatilho para ela. Mas eu gosto do sentir medo comedido, sabendo que a gente pode se divertir, partilhar daquele momento junto, mas sem ferir também o outro, principalmente se for uma mulher. Você falou essa questão, eu lembrei, dentro do Gibi de Menininha, quando a gente vai criar roteiros, a gente tem essa regra de não trabalhar nada com crianças e mulheres, também. Entendeu? Então, nada de roteiro que abuse de crianças ou mulheres que possam, né, prejudicar mesmo, violentá-las de alguma forma. Então, assim, a criança, ela pode ir lá e, tipo, estripar uma pessoa cruel, mas nada pode acontecer com a criança. Tudo também não é questão totalmente assim de um personagem, né? Se for uma criança fazer um obobo, mas tudo tem uma justificativa para aquela criança ter feito aquela ação que foi cruel com ela e ela vai de alguma forma se vingar, né, do algoz dela. E mulheres a mesma coisa, nada de abuso feminino. São regras que a gente tem dentro do Gibi de Menininha. Esses são cuidados que são muito raros hoje em dia ainda, né, infelizmente. Mas eu acho que muito do sucesso do Gibi de Menininha, do RP Girls, vem exatamente desse cuidado que vocês têm com os jogadores, com os leitores, com quem está produzindo. E eu vou aproveitar essas falas de vocês e já puxar também para um outro assunto que eu queria muito saber, que é como que é a diferença de trabalhar em grupo. Porque ninguém joga sozinho, o Gibi de Menininha não é produzido sozinhos. E vocês que têm experiências tanto com mesas mistas, mesas com maioria masculinas, mesas 100% femininas, qual que é a principal diferença que vocês veem nesses tipos de mesa diferentes, desses ambientes que são criados? Olha, dentro do trabalho que a gente faz no RP Girls, a gente só joga RPG em grupo. Não dá pra jogar sozinho, Não dá pra jogar. Até dá, tá? Tem um livro-jogo que você consegue jogar sozinho, mas a emoção não é a mesma. Definitivamente não é a mesma. Eu jogo tanto em mesas exclusivamente femininas como em mesas mistas. Mas toda vez que a gente vai fazer um evento, a gente tem, em sua maioria, mesas narradas. Na verdade, as mesas são narradas só por mulheres, mas em sua maioria, mesas exclusivamente para mulheres. E aí eu escuto bastante o pessoal falando assim, mas desse jeito vocês estão querendo se colocar à margem, vocês estão se separando dos homens. Na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer que as mulheres que jogam com a gente se sintam seguras dentro daquela mesa, aprendam, muitas delas estão aprendendo RPG, joguem, se divirtam, e quando elas se sentirem seguras, elas tenham condições de acessar uma mesa mista para poder se colocar da melhor maneira possível. Porque a gente não pode esquecer que, por mais que a gente jogue mesas exclusivamente femininas, por exemplo, né, em sua maioria, dentro dos eventos do RP Girls, as mulheres também carregam muito de machismo. Nós todas carregamos muito. Todo dia a gente acorda e tem que falar, isso não é legal pensar, isso não é legal falar, não posso agir assim. É uma luta e um aprendizado constante para que a gente não ceda a toda a pressão do universo que a gente vive, né? Então essas mulheres também entram nas mesas carregadas de um monte de coisa. A gente tenta criar espaços seguros, mas ainda assim lidar com pessoas nunca é seguro totalmente. Então, às vezes, você pode tocar ali no calo do outro, numa situação que você não sabia que o outro tinha vivido. Não só quem está mestrando, mas quem está jogando também. Então, é difícil. Lidar com gente é difícil, lidar com grupos são difíceis todos, sabe? Por mais que o RP Girls, por exemplo, eu amo de paixão todas as integrantes. Já tivemos inúmeras formações, sou apaixonada com todas, as que foram, as que estão e as que virão. Mas ainda assim é um grupo. E é legal a gente também entender, como a gente já disse, o limite da outra, como que a gente trabalha, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela não gosta, o que é que ela se permite dentro também do trabalho que a gente faz. E aí cada uma tem aí a sua particularidade, como eu acredito que seja com as meninas. Eu só narro terror e horror. E eu sempre... Gente, não parece, eu sei, minha cura está muito bem cuidada, mas eu só narro
filmes da década de 80, trash. Então eu adapto tudo para as minhas mesas de RPG. Parece não, mas eu já sou uma mulher de 41 anos. E aí a gente joga em grupo, às vezes, coisas que elas nunca viram. Porque as meninas são novas, elas nunca viveram. E aí, como é que eu vou saber que elas entendem qual que é o limite, por exemplo, sei lá, de um Fred Krueger? Ou o que o Fred Krueger significa dentro da própria história. Sem que elas entrem naqueles limites que a gente falou, crianças, mulheres. Então, é complicado, acho que é um esforço constante, mas acho importante a gente todo dia pensar em se esforçar para fazer esse trabalho cada vez melhor. No board game também é bem parecido com o RPG. A questão dos grupos, né? A gente joga praticamente com grupos, tem muitos jogos solos, sim, mas a gente trabalha muito em grupo e é mais difícil ter grupos só de mulheres. A gente até faz, né, eventos na Ludo Café, por exemplo, a gente faz o Ludo Delas, aqui em BH tem o Jogo Como a Mina, que é um evento voltado mais para mulheres, mas é sempre, literalmente, né, são mesas mistas que aparecem lá para a gente jogar. Então, a gente tenta mostrar que jogo é para todo mundo, que tem jogo para mulher, que todos os jogos a mulher pode jogar o que quiser. Até recentemente teve uma discussão, nós temos um site, um blog, chama Ludopédia, que ele é um site só para falar sobre jogos de tabuleiro. A gente tem um fórum lá, conversar sobre os jogos. E essa semana mesmo aconteceu uma discussão sobre isso. Tem diferença de jogo para menino e para menina? Porque algumas pessoas, alguns homens, totalmente acham que mulher não pode jogar qualquer coisa. Quando as mulheres vão jogar, apresentam jogos que são mais fofinhos, jogos mais simples, que elas não vão entender. E a minha ideia até, principalmente, é mostrar, quando chega um grupo de mulheres ali, é mostrar que vocês conseguem jogar o que vocês quiserem. É só vocês quererem aprender também. Mas, assim, conseguem jogar, existem jogos para todos os gostos e, tipo assim, mulheres são capazes de jogar qualquer coisa, não precisa ser exclusivo. E, assim, comigo nunca aconteceu nada muito grave de machismo, mas já vi várias mesas, né, como eu explico jogos, tem quase 5 anos tem 5 anos que eu explico jogos já vi de tudo acontecer em todas as mesas, né, principalmente quando vai casar, o homem fica assim, traz o jogo mais fácil para ela ganhar. Então eu tento muito quebrar isso para mostrar que tem que deixar confortável os dois, mostrar sempre que os jogos vão funcionar para os dois. Tentar mostrar que pode agradar todo mundo e tentar focar bem no que a mulher quer jogar também, não só que o homem quer jogar junto na mesa. Eu posso... Não. Eu sou sua fã. Fica à vontade. Não, assim, a questão do gibi de menininha, né? Esse ano a gente vai trabalhar mais coisas, então uma vez por mês a gente está se reunindo para conversar sobre novos roteiros, novos projetos que a gente quer desenvolver ao longo dos próximos anos. Então, assim, a gente, como cada uma tem experiências diversas, né? Tem sexualidades diversas, trabalharam em vários ramos, então tem muita história para contar e tem muitas vivências que aconteceram com a gente faz o máximo possível também de escutar os outros, né? As mulheres, as pessoas trans, não binárias, e pegar isso e com nossas histórias também passar respeito em relação a isso, sabe? Apesar de ser terror, de ser horror, a gente conversa muito sobre as histórias, a gente lê o texto de cada uma e se a gente sentir alguma coisa de diferente que pode estar ofendendo alguém, que pode estar passando dos limites, a gente conversa com outras amigas nossas para a gente poder alinhar o máximo possível, para não perpetuar a violência que acontece, apesar de serem histórias de terror, a gente não perpetuar certos tipos de violências que acontecem dentro das histórias de terror que já deram, né? Principalmente com abusos que as pessoas colocam nas histórias em relação a mulheres, que você não precisa de chegar a esses tipos de extremos, mas para falar de terror, para falar de horror, para falar de qualquer outro tipo de tema, né? Então a gente tenta ao máximo quebrar esse ciclo nas nossas histórias para não perpetuar esse tipo de violência que ainda existe. Então, todas as nossas reuniões, quando a gente conversa, a gente troca ideias, é para fazer o diferente, entendeu? Trazer narrativas diferentes, não perpetuar os como é que a gente fala? Os clichês, os estereótipos mesmo, né? Porque eu acho que a gente vai mudar mesmo como sociedade se a gente quebrar esses certos tipos de clichês. Tem clichê que a gente gosta e coisa e tal nas histórias.
Mas tem outros que, assim, é uma perpetuação de problemas da sociedade mesmo, da humanidade, que eu acho que realmente a gente precisa de encerrar. A gente precisa passar por cima disso e vir com outras ideias, vir com outros temas, explorar outras coisas do ser humano para a gente evoluir mesmo, como pensamento, como sociedade, como humanidade, porque é igual dos anos 80, igual você falou que ministra o RPG, você já tem a sua carga, você tem a sua experiência na história, mas você traz outras questões e se adapta ao tema de hoje, que não é temas que foram do passado não são mais cabíveis nos dias de hoje. E se a gente não mudar isso, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros, como pessoas, como sociedade. Então, eu acho isso muito necessário, a gente trabalhar como mulher esses temas, porque nos atinge diretamente, né? E é interessante quando você fala isso, porque justamente quando eu trago esses filmes, Halloween, Sexta-feira 13... Tem todo um estereótipo de abuso da mulher e do terror em cima dela. Exatamente. E aí você subverte isso, você sente nas pessoas que estão na mesa o incômodo. Principalmente se tiverem homens na mesa. Eles se incomodam. Eles incomodam se a protagonista é feminina. Gente, muitos podem dizer que não, mas é aquela velha história. Nem todo homem, mas sempre um homem. Entendeu? E é claro como que isso foi criado, isso a gente vem arrastando quantos e quantos anos. Acho muito, muito legal ouvir você falar isso tudo. Você comentou dos brinquedos, eu fui fazendo uns links na minha cabeça. Quando eu era nova, eu comecei a jogar RPG quando eu tinha 8 anos. E eu comecei a mestrar aos 8, porque eu não tinha quem mestrasse para mim. Então eu tive que mestrar. Era perfeito? Talvez não. Uma criança narrando, mas me ensinou muito, porque eu passei a escrever muito, desenhar muitos mapas, a buscar, a colocar em prática toda aquela criatividade. E eu via em todo lugar que eu ia jogar, como eu era uma das poucas meninas que jogavam. E isso eu não falo assim, feliz e nem achando que eu sou a bonita do pedaço, não. Na verdade, fazia muita falta para mim ter outras meninas jogando, sabe? Para que a gente pudesse dividir aquele momento também. Mas eu não sei você, minha mãe não deixava eu jogar RPG com meu irmão. Eu comecei com 11 e minha mãe não deixava, eu jogava escondido. Menina, foi uma guerra lá em casa. Foi uma guerra, porque a primeira vez que eu fui jogar... eu não vou me estender aqui, mas aconteceu uma situação, enfim, crianças jogando RPG, eu vou tentar resumir, eu juro, para não render. A gente estava jogando uma sessão, e era uma sessão medieval, a gente estava numa taverna, e eu, como uma criança muito criativa, eu acendi umas velas em casa, só que a minha casa toda tinha carpete. E não, eu não pus fogo na casa, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não pus fogo na casa, ainda bem. Mas quando manhã chegou, manhã, eu sou baiana, tá, gente? Pra quem não sabe, sou soteropolitana, sou baiana, sou de Salvador. Quando manhã chegou em casa e pai, eles viram aquela situação eu jogando, sabe? Ela, menina, não pode e tal, não sei o quê. E por que eu tô citando isso? Porque depois disso... meu pai, foi uma coisa meio antagônica no meu pai. Eu vi nele um negócio do tipo, que menina criativa, né? Querendo fazer umas coisas diferentes e tal, não sei o quê. Mas, tipo, tá errado, né? Você não pode acender vela, querida, dentro de casa, você só tem 8 anos, pode dar um probleminha ali. E aí, incrivelmente, painho, ele sempre foi muito sério e tudo, ele sentou comigo e foi me explicar quais eram os meus limites dentro do jogo, dentro de casa. Qualquer jogo. O que eu podia mexer, o que eu não podia mexer. E aí, isso tudo que você falou e essa história que eu estou contando aqui me remete ao seguinte. Hoje, eu consigo conversar com outras mulheres, com outras pessoas, com crianças até. A gente no RPG, nós temos mesas infantis, a gente consegue narrar para a criança, mas são exatamente elas que amanhã vão estar jogando. Talvez não seja eu. E a gente precisa, assim como meu pai fez, sabe? A gente precisa explicar para elas quais são as possibilidades e os limites. Mas você não pode tolir a criatividade. Porque sua mãe ou seu pai, que você disse aí, que falou, você não pode brincar. Meu pai, num primeiro momento, ele falou, mas toda vez que você vai brincar disso, que era RPG,
só tem os meninos. Aí eu falei assim, painho, mas é porque só os meninos que gostam. Olha só a criança. E na verdade, por que só os meninos que gostavam? Porque o RPG só eram apresentados para eles. Porque as minhas amigas nunca tinham ouvido falar. E é assim com os brinquedos, é assim com os jogos, é assim com os videogames. Total. Criança é criança. Se você der uma bola de futebol, se você der uma boneca, se você der um carrinho, uma panela, seja menino ou menina, eles vão brincar. Mas quando você, desde criança, começa a direcionar com o que ele pode, aonde que ele vai começar a criar todas aquelas conexões infantis para crescer e se tornar um adulto que não foi treinado, né? Porque a gente cresce treinado. As meninas crescem treinadas para serem mães brincando de boneca, cozinheiras dentro de casa brincando de panelinha e com vassourinha varrendo a casa, enquanto os meninos são os aventureiros. Até 5 anos atrás, tô sendo gentil, mas ok. Até 5 anos atrás, as bonecas só eram enfermeiras, não tinha médicas. Não. Elas eram enfermeiras. Tem bonecas enfermeiras, não boneca médica, porque médico era o Ken da Barbie. Ah, mas a Barbie ela é médica veterinária ainda. Ela não é médica, Ela é não médica veterinária. Barbie era presidente. Claro que isso tudo vem mudando, vem, mas a gente também não pode fechar os olhos e achar que tá tudo lindo, porque na verdade não tá. Porque ainda assim, tendo todas essas Barbies diferenciadas, com vários corpos, com vários cabelos, com várias profissões, ainda assim, quem ganha as bonecas? As meninas. E os meninos são os aventureiros, entendeu? Que vão ganhar o carrinho, que vão ganhar o skate, porque skate era brincadeira de menino. Foi o que me disseram, não que eu achasse, mas foi o que me disseram. E aí é uma coisa que a gente tem que pensar, porque daí a mesma coisa dos quadrinhos. Menina tem que ler o quê? Não, só coisa florzinha, né? Mas é isso. Meu irmão lia X-Men, né? eu lia a Turma da Mônica. Eu não podia ler o X-Men do meu irmão, Então, por exemplo. não, eu sou de João Monlevade. Então, assim, imagina uma cidade do interior dos anos 80. Você não chegava tudo lá. E, assim, era eu e minha irmã. Então, a gente não tinha nenhuma figura masculina, só tinha o meu pai. Mas, assim, lá em casa, até que era livre entre partes. Você falou da questão dos brinquedos. Como a gente não podia sair na rua para brincar com os outros, porque aquela questão do pai querer proteger demais a menina, então a gente só podia brincar em casa. Mas pelo menos eu ganhava brinquedo a rodo. E eu podia chegar na loja e comprar um Playmobil, um carrinho ou um negócio do He-Man da época, que meus pais pelo menos não proibiam em relação a isso. Então eu comprava brinquedo de menino e menina. E hoje em dia, e até hoje para mim tem isso. Brinquedo é brinquedo. Para mim não tem sexo. Exatamente. Então, assim, mas eu fui criada muito sozinha e quando foi mais ou menos em 95, eu não tinha ninguém para conversar com esses negócios, coisa nerd. Eu só fui a conhecer coisas nerds, assim, eu gostava de animação, eu gostava de desenho, eu gostava de história de quadrinhos. Eu comprava, era só gibi, da Turma da Mônica e tudo. Eu nunca fui apresentada X-Men nem nada, essas coisas do tipo. Eu só comecei a ler e a conhecer mais sobre esse universo de nerd com os Cavaleiros do Zodíaco. Porque em 94 estreou, eu tinha 15 anos na época, então assim, eu consumi e fiquei obcecada e eu comprava tudo que aparecia na minha cidade em relação a Cavaleiros do Zodíaco. Lógico que era só revista, porque os bonequinhos eram o olho da cara da época, não dava, e nem chegava lá direito. Então, assim, a partir disso, começaram a vir essas revistas, tipo Herói da Vida, na época, né, nos anos 90, falando de todo o universo nerd. Então, eram filmes, eram animações, eram histórias em quadrinhos, coisas assim, um universo que eu não fazia ideia de que existia, apesar que eu adorava visitar bancas de revista. Mas eu ficava focada só naquela coisa de Turma da Mônica, era Disney também, na época era a Xuxa, a revista da Xuxa, a revista da Angélica e coisa e tal. Então, com os Cavaleiros do Zodíaco, abriu um universo enorme para mim, de possibilidades de outras animações que não eram voltadas para mim, mas assim, que eu consumia de tudo. Mas só que eu era sozinha lá em João Monlevade, eu não tinha ninguém com quem conversar e falar sobre esse universo. Mas assim, apareciam essas revistas Herói,
Anime-Do, eu consumia tudo e comprava pôster, comprava tudo. Eu tenho até hoje os VHS dos Cavaleiros do Zodíaco que passavam na televisão. Eu infernizava meu pai e minha mãe. Eu conseguia uma mesada na época, eu gastava a mesada toda comprando VHS. E pegava videocassete emprestado de parente para poder fazer aquelas edições, aquelas coisas loucas na época, beleza. Quando eu mudei para Belo Horizonte, porque eu vim para estudar Belas Artes, porque eu apaixonei com o Cavaleiro do Zodíaco, então eu queria trabalhar com ilustração, quadrinhos, animação. Aí que eu conheci um grupo aqui de Belo Horizonte chamado ODAC. Então, e na época era só homem, era eu e uma amiga minha, que éramos do grupo. Então, assim, eu meio que assim, forcei a minha entrada no grupo, porque pelo jeito eles já meio que estavam fechados e não queriam aceitar mais ninguém. Mas eu forcei a minha entrada, comecei a participar de todo evento domingo que tinha lá, que eles passavam Evangelho, que eu queria ver, que eu conhecia só das revistas. E eu queria ver aquelas animações todas, Ghost in the Shell, tudo. Eu queria consumir todo o universo de anime e mangá da época. E aí eu fiz amizade com o pessoal, foi uma época maravilhosa, todo mundo me respeitava pra cacete e tal. Assim, graças a Deus, eu não sei também. Se eu passei por situações de machismo, eu não lembro. Mas assim, todo mundo me tratava também com aquela coisa delicadinha, de menina, entendeu? Então, assim, isso ficava meio velado, mas com o passar do tempo que a gente vai lendo mais coisas sobre feminismo e tudo, que a gente vai entendendo certas questões. Mas então, em relação a essa questão de separação, né, de que isso aqui era só para menino, isso aqui era só para menina, para mim, na minha educação e na minha vivência, eu não tive disso. Só que hoje eu me deparo com uma coisa. Minha irmã tem 2 sobrinhos, uma menina e um menino. A menina, eu coloco tudo para ela, dou tudo, e dou liberdade de ela comprar o brinquedo que ela quiser. Ela gosta de carrinho, ela gosta de coisas radicais, bicicleta, tem aquelas motos que ela, pequena para criança, ela vai na praça, ela faz circo, ela pula, ela adora coisa radical. Só que esse meu sobrinho, ele tem 4 anos, e eu não sei se é os coleguinhas dela, porque dentro de casa não tem disso. Esse meu sobrinho de 4 anos, ele já vem com a separação de falar assim, rosa é para menina, azul é para menino. Já começou criança, errado, né? Pois eu não sei de onde que ele está vindo com esse papo, se é dos amiguinhos dele ou da onde, porque lá em casa a gente fiscaliza tudo. E toda vez que ele vem com esse assunto, a gente fala, não tem nada disso, você pode vestir qualquer cor, sua irmã pode vestir qualquer cor, e brinquedo, você pode brincar de qualquer coisa que você quiser. Não tem restrição a isso, entendeu? Porque são brinquedos, são cores, e é permitido tudo. Mas, assim, é a questão de que até hoje, desde os anos 80, de onde eu tive a minha infância, e a gente está em 2024, a gente ainda está trabalhando com essas questões, de que ainda está sendo levantada essa questão de rosa é para menina, azul é para menino, carrinho é para menino, boneca é para menina. A gente ainda está tendo que falar com isso 40 anos depois. Vocês adiantaram um pouco a minha próxima pergunta, que era exatamente isso. Eu acho que vem muito, mesmo no nome do gibi de menininha, que vem dessa ironia de, coisa de menino, vamos trabalhar com tópicos que não são... Mulher não gosta de terror, mulher desmaia se vê sangue, mulher grita e fica histérica e não aguenta pressão e coisa e tal. O que mais a gente vive hoje em dia como mulher é terror. A gente fica com medo de andar na rua e acontecer alguma coisa com a gente. A gente pega um Uber e segura. Eu dou graças a Deus quando é uma mulher que está dirigindo. Entendeu? É o que a gente tinha comentado mais cedo sobre os terrores que são reais, do dia a dia, que a gente traz para a mesa. Então, eu ando no meio da rua, assim, já aconteceram várias vezes. Eu estou de calça jeans e blusa de malha. Eu estou caminhando no meio da rua, 6 horas da manhã, 7h30, 8 horas, indo para o serviço, porque eu trabalhava lá no Barro Preto, numa agência de publicidade. Você está caminhando na rua, às vezes você olha para uma cara de uma pessoa ou outra, normal, né? Porque você vai ver a pessoa, você vai vir na sua direção, pra você não trombar, você desviar e coisa e tal. Eu tava com fone de ouvido, cara. Várias vezes, homens vinham na minha direção e falavam coisas ruins. E graças a Deus, como eu tava com o fone de ouvido, eu não escutava. Mas você sabia que era obscenidade. Entendeu? Eu descia do ônibus, teve umas 2, 3 vezes, um cara me marcou. Eu descendo do meu ponto de ônibus pra ir pra minha casa, um cara vinha em cima de mim, no meu ouvido, falar merda.
Desculpa a palavra. Opa. Mas então, desculpa, gente. Foi mal. Mas assim, a revolta já começa a pegar. O meu sangue já começa a ferver. Sim, compreensível. Entendeu? Porque assim, você tá na sua cara, você tá de calça jeans e blusa de malha, e só porque você olhou pra pessoa pra tentar desviar dela, pra não tombar com ela no meio da rua, vem um cara achando que você olhou e deu mole pra ele, vem falar porcaria no seu ouvido. Numa manhã de segunda-feira, 7 horas da manhã. Exatamente. E são violências que é todo dia, né? Todo dia. Porque às vezes eu escuto, já escutei, né? Hoje em dia eu acho que é mais difícil, não sei se pelo trabalho que eu faço, aí eu sinto que eles dão uma segurada no que eles falam perto de mim, mas quem tem mais intimidade ou quem não me conhece, acaba falando muita coisa do tipo, mas é perigoso para homem também. Eu falei, querido, assim, ter medo de acontecer alguma coisa horrenda na rua é minha quarta-feira, sabe? Não é à noite, é de manhã, é de tarde, é de noite, é qualquer horário, qualquer dia. Sim. E essas violências começam desde criança, com a coisa dos brinquedos que a gente falou. Falamos de Maurício de Souza mais cedo, e eu, quando eu era jovencinha, que você falou dos brinquedos, eu preciso falar isso. Você falou do Cavaleiro do Zodíaco. Meu irmão, no Natal de 90 acho que foi 94 ou 95, né? Porque Cavaleiro chegou aqui em 94, mas eu não lembro se... Eu acho que eles chegaram no final do ano. Eu tenho quase certeza de que teve um Natal. Eles chegaram mais ou menos em agosto, setembro, por causa que eu tinha feito aniversário de 15 anos em junho. Quando foi agosto, foi o primeiro episódio que eu vi, foi do Seiya lutando com os Shiryu na arena. Foi os primeiros episódios que eu vi. Galáctica. Como é que você lembra disso? Lembro, então eles pegaram o Natal. Foi aquele Natal que os brinquedos ficaram esgotados. Nossa. E eu pedi um Cavaleiro do Zodíaco. E eu ganhei o Chico Bento e a Rosinha. Aí eu vou explicar pra vocês o seguinte. Eu achei ruim? Claro que não. Eu era, sou e hei de continuar apaixonada por toda a produção do Maurício. Né? A Maurício de Souza Produções. E o personagem que eu mais gosto é o Chico Bento e a Rosinha. São os personagens que eu mais gosto. Eu fiquei feliz. Só que naquele Natal, devido àquela hype, eu queria um Cavaleiro do Zodíaco. E sabe quem ganhou? O meu irmão. O meu irmão, que não tinha nem idade para brincar com aquele brinquedo. Porque ele não ia conseguir pôr as armaduras, enfim, meu irmão é 5 anos mais novo. E eu fiquei devastada. Você falou sobre a proibição. Meu pai nunca me proibiu, mas sempre fui direcionada. Isso é de menino, isso é de menina. Mas eu falava, eu quero, bato o pé, você chora, aí você recebe. E aí, como eu não sosseguei, eles me deram um Cavaleiro do Zodíaco. Primeiro foi o Seiya, infelizmente. Queria eu o Shun ou o Yoga, mas ok, ganhei o Seiya, fiquei feliz, foi o primeiro. E na sequência o Ikki. Quando eu ganhei o Ikki, eu escutei na rua dos meninos, mas o Ikki é um personagem muito machão para você brincar. Que triste. E foi essa né? palavra que ele usou. Não foi muito masculinizado, porque é coisa da época. Mas não é porque é coisa da época que a gente não pode pensar no que foi e o que pode ser de diferente hoje. Entendeu? Essa coisa dos brinquedos, realmente. Não tem essa de brinquedo para um, para outro. É brinquedo, a gente pode brincar com o que quer que seja. A gente tem que ter a liberdade de criar e experimentar. Isso. É por isso que eu amo tanto o Gibi de Menininho. Porque vocês fazem um trabalho muito rico. O texto é maravilhoso. Eu fiquei até emocionada aqui, porque quando eu digo que eu sou fã delas, é porque eu sou mesmo. Eu tô em São Paulo, na Comic Con, aí eu vou lá, gente! Sim. O FIC, a CDCon, enfim, é um trabalho lindo, porque vocês trabalham com terror e horror, que eu amo tanto. Vocês estão dentro de festivais de universo que eu amo tanto, né? Esse mundo nerd geek. E fazendo um negócio tão bem feito. Ai, fico feliz. E aí quando eu olho e penso, são mulheres do caramba, porque não pode falar palavrão, que estão trabalhando e fazendo acontecer os quadrinhos. Porque lugar de mulher é em qualquer lugar. É o lugar que ela quiser. É em qualquer lugar. Exatamente. Eu falo muito do RP Girls, mas o canal J Nerd, quando surgiu, eu recebia muito hate, assim, do pessoal falando, tentando me testar, sabe? Sabe a famosa carteirinha nerd? Que ano que saiu a queda do morcego do Batman? Qual que é o grau de mutação, sei lá, do Xavier? Eles queriam que eu provasse que eu podia estar ali. Só que eu simplesmente podia estar ali. Por quê? Porque eu gosto, porque eu quero e porque eu vou estar. Entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que procurar fazer. E é engraçado que você falou isso. Eu, na época de Cavaleiro do Zodíaco,
vinha aquelas coisas, vinha toda a ficha técnica dos personagens nas revistas Heróis. Eu adorava saber aquilo. Eu consumia e me perguntava, e eu sabia de cabo a rabo. Tipo assim, eu já esqueci de tudo, assim, mas eu curto. Mas assim, isso hoje em dia não faz de ninguém mais nerd que o outro. Exato. Entendeu? Se você saber uma informação do golpe tal que o Ikki deu num episódio tal, não faz diferença nenhuma se você é nerd, se você gosta, se você não é nerd, se você gosta mesmo assim. Cara, isso não faz diferença. O importante é você curtir o que for, sem prejudicar ninguém, sem machucar ninguém. Entendeu? E é isso, assim, como Gibi de Menininha a gente faz dentro de nós meninas lá do grupo, a gente trabalha com isso também, a gente tem esse lema, entendeu? O importante é você estar trabalhando, ou então você estar consumindo um produto que você curte, sem ofender ninguém, sem machucar ninguém, sem... Sabe? É só por curtir, cara. É uma coisa assim, um entretenimento que você tem direito como qualquer outra pessoa, não importa sua opção sexual, não importa sua cor, não importa sua religião, nem nada. Se você não está machucando e ofendendo ninguém, eu acho que muitas mulheres lutam por isso, porque a gente vive dia a dia assim, de ser tão recriminado, tão oprimida com tantas coisas, de falar toda hora não pra gente, que a gente quer abrir a cabeça das pessoas para que essa gente não é assim. A gente está sofrendo, tem anos e anos com esse tipo de imposição. Vamos deixar as pessoas mais livres para fazerem as escolhas delas. A gente também quer essa liberdade, a gente não quer oprimir ninguém, a gente não quer pautar ninguém nem nada. A gente realmente só quer um pouco de liberdade para curtir alguma coisa que a gente quiser curtir. Não importa se ele foi exclusivamente feito para homem, não importa se ele foi feito exclusivamente por uma pessoa de uma etnia oriental, se for, o que for, entendeu? Tá aí, a gente tem condição a gente tem alguma condição de consumir, vamos se divertir, sem ofender ninguém, você não está machucando ninguém, você não está prejudicando ninguém. Por quê, sabe? Dessas coisas, de reprimir tanto. No início da nossa conversa, eu fiz uma brincadeira aqui, que eu falei, eu tô com a cutis boa. Não parece que eu tenho 41 anos, não. Mas quando eu faço essa brincadeira, para quem vê o canal de Nerd, é porque eu recebi, é engraçado, agora, na hora foi horrível, mas é porque eu acabo fazendo com que fique engraçado para ficar leve. Eu falo isso, não é nem por etarismo, não. Porque eu quero mais é ficar velha mesmo. Significa que eu tô viva. Eu tenho 44. Não é? Entendeu? Eu sou anos 80, eu nasci em amiga. 79, Anos então eu passei por uns 80 forte. todo, 90 todo. Cara. É isso. Entendeu? E aí, eu recebi no canal alguns hates falando assim, você não tem mais idade para isso, o que essa mulher tá fazendo aí? Agora é engraçado, eu vejo milhões de canais no YouTube nerds, feito por inúmeros homens de diferentes idades, inclusive acima dos 50, e tá todo mundo babando. Agora, quando uma mulher com 41 anos resolve entrar no YouTube, não que tenha acontecido agora, mas ainda estou. O canal já tem 8 anos, segue a gente lá, @canal de nerd em todas as redes sociais, ó o jabá. Mas eles acham ruim. A gente não tem propriedade para falar. Eu não tenho propriedade para falar, eu não tenho condições de falar, eu não tenho condição de ser e estar. Não faz sentido nenhum essa lógica, cara. Esse raciocínio Agora, não faz como é que nenhum. pode? Com todo respeito aos meus amigos barbados gatos, mas os barbados, tudo tá beleza. Agora, eu com 41 não posso. Não posso. Apareceu um fiozinho de cabelo branco, nossa. Aí o pessoal cai matando. Eu achei engraçado que teve uma época, eu acho que no começo que a gente entrou no Gibi de Menininha, vieram pessoas no Facebook, né? Fazer amizade, coisa e tal. Aí, vira e mexe, tinha um pessoal que vinha bater papo, coisa e tal, né? Aí tinha um rapaz que veio bater papo comigo em relação à ilustração. Nossa, tem você que ilustra, você faz desenho, você curte quadrinhos, você desenha, coisa e tal. E a gente tá conversando numa boa, né? Aí eu não sei se em algum momento eu falei da minha idade, aí ele já mudou. Ah, senhora? Ele falou o termo senhora, cara. Eu achei engraçado. Eu disparei a rir. Eu falei assim... Pois aí continuei com o papo dele. Não, eu falei assim, eu achei engraçado, ele chamou de senhora, porque eu posso ter 44 anos e eu ainda me sinto uma adolescente, porque eu acho que sou muito retardada. Mas tudo bem. Tamo junto. Toca aí. Sei. Mas assim, eu achei engraçado a pessoa me chamar de senhora, porque eu não me acho maduro o suficiente para ser chamada de senhora, mas quer me chamar de senhora, tudo bem. Aí a gente continua a conversa, eu não sei, uma coisa que ele falou lá. Aí eu virei e dei a cartada. Ah, mas você ainda é muito novo para saber disso. Você ainda não tem experiência suficiente. Eu falei naquela época. Eu acho que eu não devia ter falado isso, mas acabei falando, né?
Mas é que, tipo, eu achei engraçado, assim, porque quando você fala da sua idade em certos momentos, as pessoas mudam também o comportamento com você, a questão do etarismo, né? Tipo assim, igual você falou, então eu já estou muito velha para trabalhar com isso, eu já estou muito velha para curtir quadrinhos, eu já sou mulher, já não devia estar curtindo. Agora eu tenho mais de 40 anos, eu ainda estou curtindo coisa de criança. É isso que eles pensam. Entendeu? Aí, podem. que lógica é essa que tem? Eu não entendo esse raciocínio, não. Eu posso ser burra, mas eu não entendo mesmo essa lógica de raciocínio. Não faz sentido nenhum. Não, o jogo de tabuleiro é isso. O pessoal acha que jogo de tabuleiro é coisa de criança, não é coisa de adulto. É, cara. Meus pais morrem porque eu larguei fisioterapia pra trabalhar com jogo. Então. É um absurdo fazer isso. Isso dá dinheiro? Não é? Dá. Mas assim, a gente faz, né? Mas faz porque curte. Tudo também na vida não é de só dinheiro, né? Pois é. A gente ganhando uma grana, que a gente pode ter uma vida digna, beleza, cara. Mas o resto, o que tem a ver você trabalhar com tabuleiro e você ter idade para isso, ter um sexo determinado para isso, não sei. Eu já sofri muito de questão, por exemplo, no começo, hoje em dia até acontece menos, mas no começo era muito, chegava alguém, você chama aquele moço para explicar o jogo para mim? Não, mas eu também explico. Aí, tipo assim, mas chama aquele rapaz ali, o rapaz do jogo tá disponível para explicar o jogo? Tá, mas eu explico também, sabe? De vez em quando eu apelo, eu dou carteirada. Então, gente, eu já joguei mais de 1.300 jogos diferentes, eu sei explicar mais de 1.000 jogos. Qualquer jogo que você falar desse tanto aqui, eu consigo explicar de olho fechado. Você tá pedindo um rapaz, eu chamo o rapaz sem problema nenhum, pode deixar. Eu ainda chamo, eu faço, eu não vou explicar pra você não. O rapaz vai explicar pra você. Pois é. Difícil demais. É complicado. Triste, né? É triste. Por isso que eu digo, a gente hoje, a gente fala, a gente divide, a gente grita, mas a gente tem que começar a pegar os pequenos aí. Eu quero que eles cresçam. Educar eles. Vamos começar a chamar pro nosso lado aqui. Você conhece RPG, querido? Deixa eu te contar, porque tem muito jogo de RPG infantil. Sim. E é engraçado que tá crescendo agora, né? O RPG, os jogos de tabuleiro, a gente vê crianças sendo interessadas nisso. Sim. Até porque YouTube, a gente vê na internet. Eles têm um acesso hoje que a gente não tinha. Não tinha. Eu, na minha infância, eu não tinha isso. Eu sou mais nova um pouquinho, né? Mas... Nossa, eu nem falo. Outro dia eu achei no YouTube, assim, né, devaneios. Eu achei no YouTube várias aberturas de vários tokusatsu japoneses da década de 80. Nossa, eu me deliciei com aquilo. E aí eu pensei, como foi fácil achar? Mas, antigamente era um negócio complicado, né, amiga? RPG era só na RPG Brasil, que eu, de vez em quando eu recebia em casa, RPG Brasil. O jogo de tabuleiro era só os básicos, não existia. Quadrinhos era só da Marvel, não existia outro quadrinho. Pelo menos na minha época, assim, eu sou quase velha igual você, você tá 38, tá? Tô chegando lá. A gente tinha, então, a gente pegou tinha idade, Marvel DC, Maurício. Maurício de Souza, era isso. Hoje, o mercado de quadrinhos, de jogos, de RPG, de videogames, tudo cresceu demais. Todo mundo tem muito acesso a isso. Então, tinha que tirar as limitações de poder um jogar, o outro não. Acho que todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que estar dentro disso. É uma diversão, uma descontração da vida real, né? Então, acho que tem que estar acessível a qualquer pessoa, não importa faixa etária, posição sexual, tudo. Gente, a produção aqui já me cortou um pouquinho, que a gente tem mais 10 minutinhos só. Que absurdo, porque se deixasse a gente conversava mais 3, tá? Tenho certeza. Mas eu vou aproveitar esse nosso último espacinho aqui para enaltecer a produção local mineira, Belo Horizontina, que você é baiana, mas já é Belo Horizontina de coração, a gente aceita 100%. Então quero falar que cada uma faça seu último jabazinho assim para falar do que vocês estão produzindo, chamar alguém para conhecer algum espaço. Fiquem à vontade. Obrigada. Eu e a Fafá, a gente conseguiu passar no FIC, então o próximo evento estaremos aí. A gente já está organizando também com as meninas do Gibi de Menininha, então vai vir também a turma passou toda, então a gente já está organizando Airbnb para vir a galera para cá e a gente organizar a mesa e tudo. A gente já está trabalhando com novas produções também que a gente vai lançar no FIC e ao longo do ano, do Gibi de Menininha 4. Eu e a Fafá também, a gente está querendo produzir material, né, para o FIC. Então, assim, venham para o evento que está acontecendo hoje, o CDQ, porque tem uma galera enorme e tem vários artistas de vários lugares do Brasil, de vários gêneros e, assim, com trabalhos diversos, tanto de traço, quanto de temática. Então, assim, não só aqui em Belo Horizonte, como no Brasil todo, você acha muito conteúdo, muito trabalho autoral de muito boa qualidade. Artista brasileiro corta como é que fala? Um dobrado. Corta um dobrado, porque ele faz tudo sozinho e é um trabalho de qualidade, reconhecido mesmo internacionalmente, até que a gente ganha bastante prêmio lá fora e é pouco divulgado aqui.
Então, assim, eu convido todo mundo a vir um evento para ver o trabalho da galera que está aqui, está muito legal. E conhecer mais o trabalho nacional mesmo, que a gente precisa realmente do apoio mesmo, tanto a questão de você simplesmente compartilhar e divulgar o nome do artista que você gosta, isso já é muito bom para a divulgação e dos nossos atores nacionais mesmo. Eu convido vocês a conhecer a Lu do Café. A gente fica no Santo Antônio. Lá a gente tem mais de 400 jogos na casa, que a gente explica os jogos, sugere os jogos para vocês. Tem eu lá explicando os jogos. Tem um pessoal bem bacana lá que explica os jogos também. E aqui na Casa do Quadrinho a gente está com um espaço aqui no segundo andar também, no evento Casa do Quadrinho, para poder explicar alguns jogos também. Nós somos uma editora de jogos, então a gente tem 4 jogos lançados pela gente. Até 2 são ilustrados pela Rebeca Prado. Acho que todo mundo aqui conhece a Rebeca. Os jogos são muito bonitinhos e muito bons de jogar. São jogos bem simples para a família mesmo, então dá para qualquer pessoa jogar. E também trazer todo mundo para conhecer mais os jogos de tabuleiro, que é um mundo que está crescendo, está gigante. Hoje em dia são lançados milhões de jogos aqui, principalmente nacionais. O comércio nacional de jogos de tabuleiro está crescendo demais, está aparecendo muitos designers, muita gente com jogos muito bons aí. Então, vale a pena o pessoal conhecer, procurar mais saber sobre esses jogos e jogar, que é uma forma de se divertir com todo mundo, com a família, com os amigos, em geral. Fala, galera! Gente, pra falar esse bordão aqui é sempre tão difícil. Todo dia a gente grava. Fala, galera! Eu sou a Jay, eu tô aqui na CDCom pra falar com vocês o seguinte: @canal Jay Nerd em todas as redes sociais. Certo? O que é isso? É um canal no YouTube que só fala sobre cultura, só também é demais, mas que fala sobre cultura nerd geek. Porque não fala só sobre isso, fala também sobre a minha vida enquanto mulher vivendo dentro desse universo. Então, se você quiser curtir, vai lá, acompanha a gente, pode dar dicas, eu estou aberta aí a sugestões para que a gente sempre possa melhorar o conteúdo. Tá saindo conteúdo todos os dias, há quase um mês, então dá aquela força, tá? Lembrando também que eu participo do Dark Dice e do RP Girls. Do Dark Dice estou citando aqui porque a gente entrou no assunto do terror e horror. Somos um grupo LGBTQIAPN+, que trabalha com terror e horror na internet. @dark.dice, dá uma olhadinha também. E o RP Girls, tá? Não custa dizer, novamente, que somos um grupo de mulheres que trabalha para fomentar espaços seguros das mulheres dentro do ambiente de jogos digitais e analógicos, card game, RPG, board game. Então acompanha a gente em rpg.girls. Adorei, obrigada pelo convite. Cris, seu lindo! Adoro tudo que eu faço aqui com vocês, gente. Obrigada. Gente, eu vou puxar o último jabá aqui. Eu vou chamar todo mundo, convidar quem está assistindo a gente online para conhecer a nossa Feira dos Quadrinhos, a CDQCon. É a nossa 6ª edição. A gente está aqui no anexo da Biblioteca Pública Estadual. A entrada é pela Rua da Bahia, número 1889. Não é na Biju, gente, por favor. A gente está aqui até domingo. No sábado e no domingo a gente começa às 10. No sábado vamos até às 9. E domingo a gente fecha às 8. Nós temos mais de 70 artistas aqui expondo no nosso corredor de todo o Brasil, com todos os tipos de estilo que você pode imaginar. E eu quero agradecer muito as meninas, elas estão todas aqui com a gente na feira de algum jeito. Fafá está no nosso corredor, Carol está explicando jogos aqui com a gente, Jay está coordenando RPG, que a gente vai ter mesas amanhã e domingo. E para encerrar, eu vou pedir uma salva de palmas para o nosso intérprete de Libras, que ele não está aparecendo na live, mas ele está aqui. Obrigada, Jonathan. E eu também vou pedir uma salva de palmas para as meninas que estão aqui e para as mulheres de todo o Brasil. Feliz 8 de março, gente! Fechou? Fechou a live? Ou tô pagando mico aqui? Não sei, eu queria agradecer. Fechou a live, mas mesmo assim, para quem ainda está aqui, eu queria agradecer a Nami, que é essa mediadora maravilhosa, a coordenadora. E ela faz tanta coisa aqui na CDCom que fica até difícil nomear tudo, mas parabéns para a Nami, que ajuda a fomentar espaços para as mulheres dentro de todo e qualquer ambiente nerd geek. Nami, senhoras e senhores. Obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigado, vocês são lindas. Fã. Obrigada, gente. casadosquadrinhos.com.br. Siga nossas redes sociais, divulgue, compartilhe, venha aos nossos eventos e até o próximo CDQ Cast.